Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo as últimas informações e toda a repercussão dessa vitória do Palmeiras em cima do Bahia lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, que deixou o Verdão líder disparado do Brasileirão. Além disso, o Palmeiras já vira a chave, focando na estreia da Libertadores nesta quarta-feira contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. Estou trazendo um corte com essas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Tá assistindo aos rivais trocarem de técnico como você troca de camiseta, né? Então o Abel tá lá no banco do Palmeiras, só vendo, pô, mais um vai chegar aí no Corinthians, mais um chegou no Flamengo, mais um chegou no São Paulo. Vai ser a pauta do próximo clássico, né? Corinthians e Palmeiras vai ser... Quantos treinadores... O Abel... Rapaz, deixa eu tentar de cabeça aqui. Nossa, se tu conseguir... Deixa eu tentar de cabeça. Mas vamos fazer de trás pra frente. Vai ter o eu acho que é... Dorival. Não. De trás pra frente? De trás pra frente que eu acho que ajuda. Ah, tá. Dorival, Luxemburgo, Ramon, Vitor Pereira, Silvinho... Antônio Oliveira. Enfrentou o Danilo como interino, não sei se conta. Acho que o Antônio Oliveira, né? Lázaro... E acho que deu tempo de pegar o Mancini ainda. Sim. 8, cara. E talvez o Antônio Oliveira, não? Ou o Antônio Oliveira foi tão breve? Antônio Oliveira, cara. Com certeza, Antônio Oliveira. 9, hein? 9. Ele pegou 9. Cara, eu acho que é isso, tá? Eu acho de que tem cabeça, mais. pode ser mais. Eu acho que tem mais. 9. Agora, você vê que ele tá em 9, porque você não está contando que domingo vai ser o Diniz, serão 10. Vai ser o 10º técnico que o Abel, como... responsável pelo Palmeiras, enfrenta... Isso só os que ele enfrentou, porque o Cuca teve uma passagem relâmpago, ficou 2 jogos, não chegou a enfrentar. Não, é só quem foi para Corinthians e Palmeiras. Cara, tem Mano Menezes também. E Mano Menezes, olha aí. Rapaz, a gente faz esse levantamento com calma. Já até tá em 2 dígitos aí. A gente faz esse levantamento com calma, porque de cabeça a gente vai errar. Não, pois aqui. mas assim, é incrível, porque me parece que o Palmeiras Me parece não. O Palmeiras é uma exceção na administração de futebol dos clubes brasileiros. Se você pegar o que o Palmeiras viveu em 24, quando ele perde o campeonato sendo derrotado pelo Botafogo em casa, sai da Libertadores empatando com o Botafogo, sai da Copa do Brasil sendo eliminado pelo Flamengo em casa. Se pegar 25, que ele liderava o campeonato, e o Flamengo vem vindo, e se pegar a final da Libertadores, que o Abel sempre vai associar a não expulsão do Pulgar, mas há uma outra questão ressaltada pela própria presidente do clube, que é o desempenho do Palmeiras naquela decisão. Nenhum clube no futebol brasileiro teria mantido seu técnico. Paulinho, e nem sempre foi assim. Não. Nem sempre foi assim. Eu digo no passado recente, porque a gente bota marca, a gente estabelece... um marco temporal, né? Do Flamengo, o Eduardo Bandeira, do Palmeiras ali em 2015, do Palmeiras do Paulo Nobre. O Palmeiras do Paulo Nobre em 2013. Mas eu acho que depois que o Anderson Barros assume, mudou, porque o Anderson Barros já assume com o Maurício Gagliotti, se não me engano. Sim. Então, por isso que eu não, aí é o Vanderlei. por isso que eu não vou falar que é Leila e Gagliotti e Nobre. Eu vou botar a questão do diretor esportivo, porque eu acho que conta. Porque até na época do Palmeiras, em que a gente foi, que nós fomos campeões, que eu estava lá, 15, a gente é campeão da Copa do Brasil, com troca de treinador. Porque às vezes a gente direciona, tá o treinador porque ganha. Em 15, a gente foi campeão do Brasil e trocou o treinador. 16, a gente foi campeão brasileiro e trocou o treinador. Sim. 17, a gente foi vice-campeão brasileiro, trocou o treinador. 18, a gente foi campeão brasileiro, trocou o treinador. Luiz Felipe. Então, assim, mesmo ganhando, se trocava. Todo ano. Os motivos que a gente chama de banais para demitir treinador, e isso é muito comum no futebol brasileiro, o Palmeiras teve todos. Sequência ruim. 2 anos, por 2 temporadas. Arquibancada vaiando, xingando. Tudo aquilo que a gente naturaliza no futebol brasileiro, o Palmeiras conseguiu contrariar. Até o próprio treinador quase saindo. A questão do pré-contrato que o Abel teve com o time do... Isso é importante, porque isso inclusive, eu acho que, por exemplo, circulou a informação de que o Flamengo teria se ofendido quando o Felipe Diniz, no processo Felipe Diniz, foi mal, Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz estava renovando e topou ouvir proposta do Chelsea. Cara, o Abel viajou até o Oriente Médio para assinar um pré-contrato. E o Flamengo não conversou com o Leonardo Jardim antes de demitir o Felipe Luiz? Viajou, e o Palmeiras capitulou, beleza, paga lá, seja quanto for, vamos ficar com o Abel aqui.
Então, assim, de fato, o Palmeiras é um clube, tem sido, melhor dizendo, né? Um clube diferente com isso. E com um detalhe, com a presidente Leila Pereira sendo extremamente crítica em relação ao comportamento da equipe na final da Libertadores. Verdade. Ela não foi uma passadora de pano. O Abel, ele se apega sempre... E com o próprio técnico também. Quando o Abel puxou a cartada da arbitragem, ela desautorizou o Abel. Exatamente. Não, perdemos porque perdemos. Agora, isso é uma coisa, a outra coisa é o seguinte, eu considero o mais competente, vai continuar, e o que a gente precisa para melhorar? Isso está na coluna de exceção dos clubes brasileiros e só fica o Palmeiras. Não tem nenhum outro clube nessa coluna. Tem algumas coisas que são difíceis no futebol. Essa questão de ter essa conduta é difícil. E assim, quando tem ruído, né, normalmente tem ruído de treinador e direção, normalmente não se tem maturidade para trabalhar com isso. Tem um rompimento. E aí vocês tocaram num ponto interessante. O Abel vai e fala que depois daquele pênalti que deram, que não deram contra o São Paulo, a arbitragem mudou e o Campeonato Brasileiro. Aí na final da Libertadores o problema foi a expulsão do Pulgar, que é legítimo de se mas não se pode se apegar só a isso, né? E aí a Leila vem e, que nem o Zé que falou, eles autorizam, fala, não, aqui não se transfere a responsabilidade, nós perdemos porque não desempenhamos. Aí já cria num outro time cria um clima. Aí o Abel vem e retruca. Ele dá uma entrevista e fala assim, perdemos, concordo, perdemos dentro e fora de campo. Então, não, assim, mesmo assim, cara... Ele já brigou com todos os níveis do futebol brasileiro, todas as instâncias. Já brigou com CBF, com imprensa, com estrutura, com arbitragem. Ele reclamou de tudo. A única coisa que ele não perde é vestiário. Até onde eu sei. A única coisa que ele não perde... Quando ele está perdendo, ele renova. Porque ele tem carta de cima e ele renovou muito, não tem praticamente mais ninguém, né? Quando ele sente que não vai, o vestiário não derruba ele. Tem Gustavo Gomes. Ele reestrutura o vestiário. Embora eu tenha entendido, eu gosto sempre de colocar a imprensa não como parte do futebol, mas como a parte, né? Está à margem ali. Então a relação dele com os nossos colegas, ele já viu ele ser desrespeitado. Comigo, sim, eu tenho uma relação ótima com o Abel, nas vezes em que estive próximo dele, fazendo perguntas, mas tinha tempo que ele dava entrevista para nós aqui, todo Foi a primeira entrevista que ele deu no Brasil, foi para Seleção. Foi para Seleção, exato. Mas, obviamente, a gente já viu ele desrespeitar colegas de um jeito inaceitável. Ele já foi grosseiro várias vezes com todo mundo. Perfeito, mas isso é uma coisa à parte. Isso é da nossa relação com ele, não entra no julgamento que a gente faz da competência dele como técnico, né? E o time do Palmeiras... tá jogando muito bem. Essas 5 vitórias seguidas não são por acaso, né? O Palmeiras jogou bem esses jogos. São boas atuações. Contra o São Paulo o jogo foi feio. Foi do jeito que o Palmeiras queria que fosse o jogo. Então o Palmeiras ele vem se impondo sobre seus adversários. E ontem era uma parada dura, cara. Era um confronto direto na parte de cima da tabela. Contra um bom time. Contra um bom time. Como é que foi o jogo? Foi o jogo típico do Palmeiras. Típico do Palmeiras. O Palmeiras é o time mais letal que tem no futebol brasileiro hoje. Se o Flamengo, na minha opinião, que tem mais qualidade individual, só que não consegue transformar em letalidade, em ser contundente, o Palmeiras consegue. E assim, o Palmeiras hoje... É que o Palmeiras viveu fases, né? Tem uma fase que foi muito criticado porque fazia muita ligação direta, e logo depois de uma fase em que ele vinha de goleadas seguidas num futebol exuberante, e eu acho que passa muito pela reconstrução do meio-campo. O Palmeiras mudou o perfil, né? Quando o Marlon vem para ser primeiro volante e sai Emiliano Martínez e Aníbal, muda o perfil. Muda totalmente o perfil. Mas não tem a capacidade de marcação. Mas tem o controle do jogo, futebol, né? Não se tem uma maneira só de jogar. Tu pode controlar o jogo através da posse de bola, do controle técnico. E aí vai da tua capacidade, da tua estratégia de jogo conseguir se sobrepor sobre a estratégia do adversário, né? Então, assim, por isso não tem certo e errado. Santos e Flamengo ontem foi um exemplo. O Santos com uma estratégia totalmente diferente e o Flamengo com uma estratégia totalmente oposta. Qual tá certo e tá errada? Depende da característica do time, depende do momento do time. E aí vai Agora, Praz, da implementação da estratégia. Que tá ali o quadro, 5 jogos, 3 gols do Arias. Como se identificou... E 2 do Marlon Freitas. E rapidamente, né? Não passou por aquela coisa, tem que adaptar, peraí, joga. Não, vai pro lado esquerdo,
Tentaram primeiro o lado direito, né? Não, o lado dele bom é o lado direito. Ele entrava sempre no lugar do Alan. Uns 4 jogos. No Fluminense, veja bem, no Fluminense ele atuava mais de forma preponderante pelo lado direito. Mas no primeiro ano de Fluminense foi para o lado esquerdo. Depois e depois foi pro lado direito. Aí não, fica o Alan aqui, ele mas joga... bom, cara, joga... E ele foi adaptando, ele não desembarcou do avião e entrou em campo. Ele foi entrando devagarzinho. Foi. Durante a partida, até se tornar titular, a adaptação do Arias foi progressiva. E aí, só faz isso por quê? Porque tem um treinador que domina o processo todo, tem peso no clube, porque se é outro clube... não tá inseguro. Se é outro clube que chega, que eu achar... o cara mais caro da história, um dos mais caros da história, e fica 4, 5 jogos jogando 10, 15 minutos... Pô, caiu o mundo. O Palmeiras consegue deixar claro que há uma diferença grande entre jogar bem e jogar bonito. Porque o bonito, você pode achar que é bonito, e o bonito é se pessoal. Defender ou não, é muito pessoal. Subjetivo, né? Agora, jogar bem é inquestionável. O Palmeiras hoje joga bem. Ele sabe que quando ele está mal, ele é capaz de fazer isso aí, ó. Né? Tem confiança, vai para a área, descola um escanteio. Vocês não sentiam esse frisson ontem no final do jogo? Por exemplo... De que o Bahia estava em cima, mas olha... O Ale Losetti chamava atenção para isso durante a transmissão. Tem um bastidor aqui, nós estávamos assistindo o jogo, a gente está no fechamento, o Sobis, vai sair gol do Palmeiras. Falar uns 15 minutos, vai sair gol do Palmeiras. Vai sair gol do Palmeiras. Saiu gol do Palmeiras. Porque a coisa grita, né? Uma coisa que eu acho... A gente está debatendo a permanência do Abel, né? Impressionante, né? Não há... teve o Tele Santana, que ficou no São Paulo ali de 90 a 95, ganhando 2 mundiais, 2 Libertadores, 3 finais seguidas de Libertadores, depois brasileiro. Do Muricy, que também ficou... Mas assim, é uma absurda, né? Então, quando você fica muito tempo num clube, por que a gente acha que é importante o tempo de permanência? Vou dar alguns exemplos de jogadores do Palmeiras que não estavam bem até outro dia. Giai, terminou o ano passado super questionado. Olha o que está jogando já esse ano. Murilo. Eu cheguei a desistir do Murilo. Pô, o Murilo não volta ao nível que estava. Voltou a jogar muito bem. Então, assim, o cara que está há muito tempo lá, eu acho que ele tem capacidade muito maior, na maioria das vezes, de resolver os problemas do que quem vem de fora. Então, o time do Palmeiras é cíclico, Abel. Então, tem um problema, aí volta, começa de novo, reinventa, recupera jogador. Cara... Se vai terminar o ano campeão, dá para saber, mas que inegavelmente, em todos esses anos, o trabalho dele apresentou mais coisas boas do que defeitos, eu não tenho nenhuma dúvida, cara. E outra coisa, nenhuma dúvida. Se fala muito da base do Palmeiras, o trabalho de João Paulo Sampaio, absurdo, né? Absurdo. Eu tava lá quando o João Paulo chegou, eu vi essa transformação toda. Mas até para isso a continuidade é importante. Por exemplo, o Diniz vai chegar agora no Corinthians. O que ele sabe da base? O Palmeiras revela muito, vendeu mais de 1 bilhão, não sei quanto. Agora está querendo construir um CT para base, não sei. É a base hoje que mais, não estou dizendo que mais forma, mas é que mais bota jogador no profissional e usa, né? O Flamengo forma muito, o São Paulo também, mas não usa tanto. O Abel conhece todos os meninos da base, ele acompanha esses caras há 3, 4 anos. O Flaco demorou 2 temporadas. Chegou com o Abel, custando $10 milhões. Ele avisou quando chegou. Vamos esperar, não é para agora. Demorou 2 temporadas para ele ser isso aí que a gente está vendo, talvez o Demorou Arias... mais até do que talvez o Abel também esperasse. Pode ser, mas assim, olha o que ele está colhendo hoje. Ele tem um domínio sobre quem ele dirige, tem um domínio sobre o ambiente. O gol do Palmeiras, o segundo, ele sai de uma jogada protagonizada por um atleta que veio da base, que é o Luigi, ali pelo lado esquerdo, né, que já está lá desde o ano passado. E todo mundo que vem da base, pelo fato do técnico ter exatamente esse domínio, esse conhecimento, ninguém é tratado como salvador da pátria. Se tiver que, tem desde, voltando aqui no tempo, o Hendrick tem que ir para a Disney, até vamos esperar com o Flaco. Ano passado o Vitor Roque, quando chegou, também não decolou de primeira. O técnico tem esse domínio. Agora, repito, isso é a exceção chamada Palmeiras. Clube brasileiro algum vai adotar esse procedimento. Sabe por quê? Porque não consegue, porque, enfim, de repente não consegue acreditar e talvez porque o resultado não venha. Não consegue entender. O Abel não é um poço de virtudes. Pelo contrário. Ninguém é, né? Ainda bem. Nem nós. Nem nós. Mas ele pro futebol, ele é cheio de defeitos e os comete a toda hora. Ele erra, Sim. Ele fala o que não tem que falar, ele é indisciplinado. O torcedor do Palmeiras ama odiar o Abel.
Alguns odeiam amar o Abel. O torcedor do Palmeiras tem uma relação de conflito com ele, que é forte também. O mundo do futebol, às vezes, Eu diria questiona... que o conflito está no DNA da torcida do Palmeiras. Sim. Tinha conflito com o Filipão, com o Luxemburgo. A torcida do Palmeiras tem tanto. De geração para geração Só que ele foi... eu ia cultural. complementar com isso. O Abel deixa o cenário vivo. O Abel é o tubarão dentro do aquário, cara. Não tem peixe sossegado. Sabe, o que chega na mesa do sujeito depois é o peixe que lutou até o final, porque o Abel está o tempo inteiro mexendo. Ah, você falou em mexer com água? A água no Palmeiras não fica parada nunca, cara. Aliás, há quem duvide que o Abel nasceu em Portugal mesmo. Acho que ele nasceu no Bexiga, ali, bem com sangue da turma do amendoim. Italiano paulistano. Ontem eu contei no fechamento, há um incômodo no Palmeiras da maneira como adversários têm reclamado com a arbitragem, algumas das vezes sem nenhuma razão. Na minha opinião, claro, é o caso do Bahia ontem. Então já tinha tido reclamações do Grêmio por um gol que não deveria ter sido validado, é verdade, porque o auxiliar repõe a bola como se fosse gandula, e isso no procedimento da CBF, o correto seria voltar, mas também houve problema em pelo menos um dos gols do Grêmio. Aconteceu um erro muito grave a favor do Palmeiras ano passado, que foi no clássico com o São Paulo. Foi realmente uma arbitragem naquele dia tenebrosa, absurda, e o Palmeiras foi beneficiado daquele dia. Desde então, o clube sente que o tom tá fora da realidade quando se fala de arbitragem. Bom, vendo essa entrevista e sem ver o lance, você acha que foi um gol de mão, né? Maradona em 86, alguém agarrou a bola, entrou. No fechamento de ontem, a mesa vai opinar. Não sei se o prazo mudou de ideia. No fechamento de ontem, eu, Denilson, PC, nosso comentário de arbitragem, Aline Calandrini, o Sobis e o Praz. Ninguém achou que o gol deveria ter sido anulado. O Denilson foi o único que falou que se o juiz tivesse marcado falta, ele também entenderia, mas ele opinou que não era lance para anular. Então houve um consenso ontem de 6 pessoas no programa que o gol foi legal. Deixa eu ouvir hoje o PC e o Lino, porque pode ser que eles divirjam. E se eles divergirem, teremos um 6-2, assim, e é natural que se divirja. Lino, o gol é para anular, na sua opinião? Foi falta? Eu acho que foi falta. Lino, acho que foi falta. Eu acho que foi falta porque se eu tô na bola, vou cabecear a bola e o adversário no ar me tira com um toque, né? Você pode discutir se antes foi falta também no Gustavo Gomes, se a embolada dele faz com que ele esbarre depois no jogador do Bahia, mas se eu tô subindo para cabecear, isso é igual goleiro. Se ele é um goleiro, você marca a falta. Então, mas para mim esse é o ponto. Se ele é um goleiro, você marca a falta. Mas assim, é que goleiro é um pouco diferente porque o goleiro tem a questão da mão. Mas para mim o ponto é esse. Se o Gustavo Gomes não é escorado por trás pelo Michel Araújo, falta. Sem dúvida nenhuma. Agora, o Gustavo Gomes tem... Então é pênalti. Você acha que é pênalti, então? Não. Não, pra mim é contato de jogo. Os dois estão ele tem uma ação com o braço para tirar o adversário. Mas ele tem a malandragem de tirar o adversário. Não, mas na minha opinião, ele é desequilibrado e o movimento que o Michel Araújo faz acarreta no movimento do Gustavo Gomes. Por isso que eu acho que pra mim não é falta. Diferente do que o PC mostrou aqui do jogo do Fluminense, que o cara vai com as duas mãos, empurra para tomar vantagem. Então, assim, se o Michel Araújo não tá ali e o Gustavo Gomes faz aquela ação deliberada, falta. Eu gosto da divergência porque isso mostra que o futebol é um esporte de interpretação dos lances de arbitragem. E a gente tem que aceitar que o outro pense diferente da gente, desde que defenda bem o seu ponto de vista. O Lino defendeu dele, o Lino acha que foi falta. PC? Eu entendo que foi falta. E no Brasil a gente trata de sintoma, não trata da doença. Porque quando eu vi esse lance, eu voltei um pouquinho no tempo e me lembrei de Flamengo e Palmeiras ano passado no Maracanã, com 3 minutos de jogo, tem um escanteio a favor do Palmeiras, que o Jorginho empurra o Gustavo Gomes. O árbitro naquela partida era o Wilton Pereira Sampaio, entendeu que não houve falta, o VAR não interveio. Quando eu falo que a gente trata de sintoma e não trata de doença, é pelo seguinte, nós temos um VAR que ele é intervencionista em várias situações e em outras ele prefere se calar. Para mim, há um deslocamento do Gustavo Gomes em cima do David Duarte, independentemente da movimentação corporal do Michel Araújo. Agora, o que eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado, não só aqui, mas especialmente os jogadores, é que no calor da disputa, ali ainda
com a adrenalina lá em cima, é quando o David Duarte diz aqui, aí a gente foi roubado aqui. Cara, vamos tomar cuidado. Vamos nos preocupar e não criar uma imagem de que o campeonato é um campeonato manipulado nessa direção. E quando erra a favor do Bahia? Naquela direção, exatamente. É roubo também? Veja bem, eu gostei da lembrança que eu tive, sabe por quê? Porque se eu entendi que ontem o Gustavo Gomes fez falta, eu entendi também que ano passado ele sofreu falta. Então, não tem uma coisa direcionada para beneficiar o time A, o time B, o time C. Se por acaso o David ali à beira do campo, no calor, eu entendo aquela expressão. Agora, esse outro lado aqui tem que ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente começa a criar a ideia de que o campeonato é o tempo inteiro manipulado pelo peso que cada camisa tem. Isso não é verdade. As equipes de arbitragem, volto a dizer, elas não têm comando, elas não têm uma orientação. Elas então fica muito, como disse o Praz, a critério da subjetividade. Olha, eu tenho achado, batendo a madeira aqui, que tá melhor do que no... Eu acho que até aqui a média das arbitragens no Brasileiro, até que, meu Deus, tomar cuidado com isso. Você quer ver uma coisa? Eu não tô vendo nesse ano erros crassos, capitais, que me deixem escandalizado. Eu vejo os lances cuja interpretação é diferente da minha. E eu não vou tratar isso como erro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, na estreia da Copa Libertadores da América, nesta quarta, contra a equipe do Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, às 21h30, com transmissão da ESPN. O grupo do Palmeiras é formado pelo Júnior, pelo Cerro Porteño e também pelo Sporting Cristal. Estou trazendo aqui agora um recorte de como está a situação do time do Júnior Barranquilla lá no Campeonato Colombiano. Como podemos ver, a equipe é a quinta colocada da competição, em 15 jogos somou 25 pontos, fez 21 gols e sofreu 20 gols durante esse período da competição do colombiano. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Júnior Barranquilla lá no colombiano. São 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo que eles fizeram foi na sexta-feira, jogando na sua casa contra a equipe do Desportivo Cali, onde perderam dentro de casa pelo placar de 2-1. Enfim, a equipe do Júnior Barranquilla tem uma vantagem de ter 2 dias a mais de descanso em relação ao Palmeiras. Além disso, o Palmeiras tem essa viagem de 6 horas mais ou menos dali de Salvador até chegar na cidade onde vai ser a partida. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time. Jogo importante para começar com o pé direito ali nessa fase de grupos da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!